Para muitos que assistiram à final da Champions League, ficaram um pouquinho desapontados com a Inter. Por quê? A Inter passou em frente do Barcelona, que era considerado o time favorito para ganhar a Champions League, simplesmente porque nessa temporada nenhum time foi mais goleador do que o Barcelona. Mas, para surpresa de muitos, o Barcelona, infelizmente, não passou contra a Inter. Mas a Inter perdeu na final contra o Paris Saint-Germain por 5-0. Na história da Champions League, nenhum time perdeu em uma final por 5 bolas. Ou seja, nunca perdeu uma final com a diferença de 5 golos. Eu vou te levar para a história para a gente tentar entender como é que foi as últimas 5 finais. 2020, Paris Saint-Germain jogou contra o Bayern de Munique. O jogo saiu 1-0. 2021, Chelsea contra o Manchester City. O Chelsea ganhou 1-0. Real Madrid jogou contra o Liverpool. O Real Madrid ganhou 1-0. Manchester City jogou contra Inter. Ganhou 1-0. E o Real Madrid jogou contra o Bayern Dortmund e ganhou 2-0. Ou seja, o que a gente notou é que nos últimos 5 anos as partidas geraram em torno de 1-1-1, depois 1-1 e 2-0. Ou seja, em torno de 1,5, ou vamos dizer que no máximo 2, porque o Real Madrid conseguiu marcar 2. Mas nenhum time conseguiu marcar mais do que 2 golos nas últimas 5 temporadas. E na história nenhum time conseguiu marcar mais do que 4 golos numa final que fez o Paris Saint-Germain. Se estás a gostar desse conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Seja bem-vindo a Só Futebol. Continuando, como é que o Paris Saint-Germain conseguiu ganhar a Inter e o Barcelona não conseguiu nessa temporada? O problema é o seguinte. O Barcelona tem uma filosofia de jogo que é ganhar 1-0, 2-0, não é tão interessante do que ganhar 5-3. Tem um ditado no mundo do futebol que diz o seguinte: as defesas ajudam a ganhar os campeonatos. O Barcelona geralmente joga com uma linha de frente. Para um time como a Inter de Milão, eles não vejam muita dificuldade jogar contra o Barcelona. Por quê? Porque o Barcelona é um time que joga muito avançado e eles só precisam posicionar bem os seus alas, os seus laterais e aproveitar o espaço que o Barcelona dá para conseguir assim, em um contra-ataque, marcar golos. E foi isso que aconteceu na ida, que foi 3-3, e na volta, que terminou o jogo por 4-3, depois da Inter ter marcado o 4º golo no minuto de compensação, quando basicamente levaram para os 120 minutos. Voltando para a final da Champions League, o Paris Saint-Germain fez algo incrível. O Paris Saint-Germain soube que a melhor forma de você ganhar o jogo não é dar bola ao adversário, mas também não jogar muito avançado, principalmente na linha defensiva, para que a gente não sofra contra-ataques e seria letal para nós. E foi isso que aconteceu com o Barcelona. O Barcelona não conseguiu conter a alta pressão dos atacantes da Inter. E outro ponto que fez total diferença para o Paris Saint-Germain, e isso fez com que eles ganhassem, foi que os pontas, os avançados, são muito versáteis. Estamos a falar do Désiré Doué, que foi considerado o melhor jogador em campo. Ele consegue jogar basicamente nas 2 alas. Ele jogou na ala direita, mas também pode jogar na ala esquerda, que por natureza é a sua posição original. Mas pelo facto de lá ter o Kvaratskhelia, então o Luis Henrique o adaptou para jogar na ala direita e que jogou muitíssimo bem. Vamos falar do Kvaratskhelia. Kvaratskhelia é um ponta, um avançado, um ala que joga basicamente nas 3 posições do ataque. Sim, ele joga na posição da esquerda, que é a posição natural, ou melhor posição para ele. Ele pode jogar na direita e ele pode jogar de 9, ele pode jogar como o avançado, o principal. E também tem o Dembélé, simplesmente o jogador que joga com 2 pernas. Ele pode jogar na direita, que é basicamente a posição que ele mais jogou na sua carreira. Ele pode jogar na posição esquerda e ele pode jogar na posição de 9, que geralmente nos últimos jogos ele tem jogado como 9. Basicamente o Luis Henrique lhe colocou como o camisa 9 oficial, não necessariamente camisa 9 na sua camiseta, mas como posição. Então, isso fez totalmente diferença, porque os times
de futebol, eles jogam com tática. Eles colocam assim, você vai defender o Dembélé, porque o Dembélé vai jogar como camisa 9. Você vai defender o Desiré Doué, que vai jogar na posição de ala direita, e você vai defender o Kvaratskhelia, que vai jogar na posição de ala esquerda. Mas o que acontece? A Inter se surpreendeu porque o diferente que o Barcelona basicamente não tem, por exemplo, o Rafinha sim consegue jogar, que seja na ala esquerda e na ala direita. Mas, por exemplo, o Yamal só consegue jogar numa posição. Então, geralmente quando você cria uma tática, você já sabe que você vai fechar o Yamal. É um pouquinho difícil fechar o Rafinha, taticamente falando. Não estou a falar que o Yamal, claro, que foi muito difícil para Di Marco e os outros laterais, mesmo os defesas, Çalhanoğlu, que teve que recuar, o Bastoni, viram dificuldade para defender o Yamal. Mas, taticamente falando, eles sabiam que Yamal vai estar nessa posição. Enquanto isso que, por exemplo, o ponta, camisa 9, né, representando camisa 9, Ferran Torres, também um pouquinho versátil, mas ele está mais para a ponta esquerda e mais avançado. Então, o time já entendeu, mas o Paris Saint-Germain não joga assim. O Paris Saint-Germain, para você ter uma ideia, o Desiré Doué, ele, basicamente, taticamente falando, estava na posição direita, mas, de vez em quando, ele foi para a posição esquerda, de vez em quando foi para o meio. A mesma coisa aconteceu com Dembélé. Por exemplo, Dembélé jogou, basicamente, taticamente falando, com camisa 9. Mas ele voltava, ele ia para a direita, ele ia para a esquerda. Isso fez com que o Paris Saint-Germain surpreendesse a Inter. E a Inter não entendeu o que está acontecendo nesse jogo. E ali, simplesmente, quando você tem jogadores como o Paris Saint-Germain tem, primeiro, é que os três são bons dribladores, o que quer dizer que se a defesa é muito fechada, você consegue passar por dribles um por um. E por outra, os jogadores são muito versáteis, eles conseguem mudar de posições. Isso faz com que, por exemplo, se o Bastoni ou a Cherby tenha que defender o Dembélé, mas quando o Dembélé ir para o meio, ele vai jogar como um playmaker. For, por exemplo, o Çalhanoğlu, o Mkhitaryan ou o Barella, quem quer que seja, o jogo vai mudar, porque as táticas geralmente no futebol já são feitas desde o início e durante o jogo você vai mudando. Mas a mudança não pode ser a mudança de que você vai defender esse cara, mas depois o cara vai para outra posição, você vai seguir. Isso muda completamente e foi isso que aconteceu. Por exemplo, o golo que o Desiré Doué marcou, o terceiro gol da partida, o Dembélé foi perto do meu campo, deu um passe de calcanhar, a bola foi para o Vitinha, ou seja, o Dembélé fez o papel de Vitinha, basicamente jogou no meu campo, deu passe, puxou consigo a marcação, deu passe de calcanhar para o Vitinha, e o Vitinha deu passe para o Desiré Doué marcar gol. Então isso fez muita diferença. Essa temporada simplesmente dois times surpreenderam. Um foi o Barcelona, que infelizmente não chegou a ganhar na Champions League, muito pelo facto de que a defesa teve muito mal, mas o Paris Saint-Germain simplesmente surpreendeu. As habilidades dos avançados fez totalmente diferença. A mudança de flanco, sem esquecer a maestria do Luiz Henrique, fez totalmente diferença. E também os meio-campistas. Estamos a falar do Vitinha, que jogou simplesmente toda a área do meio campo. Estamos a falar do Fabián Ruiz. Estamos a falar do João Neves. Estamos a falar do Nuno Mendes, que simplesmente esse ano jogou muito bem. Estamos a falar do Pacho, simplesmente no jogo ele foi o melhor defesa, simplesmente um dos melhores jogadores da partida. Estamos a falar do capitão Marquinhos, que simplesmente, uau, jogou muito bem. Estamos a falar do Hakimi, que marcou o primeiro gol da partida da final da Champions League. E estamos a falar do Donnarumma, que simplesmente não sofreu nenhum gol. E eu acredito que o Barcelona vai aprender com os erros. Vamos ver como é que vai ser a próxima temporada. E deixa nos comentários qual equipa ou qual time você acredita que próximo ano voltará mais forte e que possivelmente vai ser o favorito ou vai ganhar a Champions League. Então, se gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e seja bem-vindo a SoFutebol, um canal totalmente focado a futebol internacional.